Amém. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Que texto, que sabedoria, que revelação, que coisa impressionante. Amém. Impressionante. Nós, quando lemos a Bíblia, só nos resta dizer uma coisa: a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus. Você vê que são textos com uma elaboração tão impressionante, que você diz assim, não, a mente do homem sozinha não poderia produzir isso. Imagina aquela prefiguração, aquela simbologia toda de Apocalipse. Imagina um homem tentando escrever aquilo. Impossível. Impossível. Somente, como João diz, fui arrebatado e contemplei, somente assim. Amém? Então a Bíblia realmente, você se depara com textos tão impressionantes. E o que nós vemos aqui? O apóstolo Paulo querendo demonstrar a morte que entrou no mundo através da transgressão de Adão, deu uma força fenomenal para o diabo, e ele começou a montar o seu império sobre a terra, mas a graça que entrou através de Jesus Cristo, né? E Paulo diz assim, olha, Adão prefigurava já a Cristo. Será que ele tem razão? Eu creio que sim, porque o que Deus disse para Adão quando o criou? Adão, domine, amém, sobre toda obra da criação. Então Adão realmente prefigurava Cristo. Por quê? Porque quem é que tem o domínio sobre toda a obra da criação? É Cristo. É Cristo. Realmente Cristo tem o domínio sobre toda a obra da criação, porque Ele próprio é o Criador. E os anjos, por exemplo, são criados, né? O homem é formado, os anjos são criados, Jesus Cristo é gerado. Isso que nós aprendemos em teologia com toda a clareza. Então, o domínio estava na mão de Adão, mas Adão fracassou e o domínio passou para o diabo. Aí o diabo montou um império. Aí Paulo chama o diabo de quê? Deus deste século, e Jesus Cristo chama o diabo príncipe deste mundo, mostrando que ele tem agora um domínio. Ele, quando chega em Mateus 4 para tentar Jesus, o diabo diz assim, olha os reinos do mundo. Se tu prostrado me adorares, eu te dou, porque isso tudo aí está na minha mão, é meu. Eu dou a quem quiser. Eu dou a quem eu quiser. E Jesus não mencionou sequer uma palavra de reprovação quanto à afirmativa do diabo.
Jesus não deixaria passar em branco se o diabo estivesse apresentando para ele uma mentira. O diabo apresentou para ele uma verdade. Quem domina sobre os reinos do mundo é o diabo. A Escritura vai dizer, o mundo jaz no maligno. É como você pegar uma bola de gude e jogar dentro de um copo d'água. O mundo jaz, né? Jazer é de estar morto. Lembra a expressão dos cemitérios? Jazigo perpétuo. Não é isso? Então, o mundo está morto, imerso no pecado, nas obras do diabo, e isto é morte. Mas quando Deus criou o homem, criou para dominar. Isso pode entrar na sua mente? Que você foi chamado para dominar? Que você foi chamado e comprado com sangue para ser reino sacerdotal? Você foi chamado para se curvar somente a uma lei, e esta lei a qual você foi chamado para se curvar não foi confeccionada pela mente humana. Você consegue entender isso, irmão? Tem que entender isso. O chamado de Deus na sua vida para que você reine nunca será se submetendo à lei de homens, porque aí você nunca reinará. Você só reina com Ele. A Bíblia diz que nós temos que reinar com Cristo em glória. E diz aqui, ele falou aqui, ó, e o dom da justiça reinarão em vida, no final do verso 17. Reinarão em vida em quem? Em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O que é tudo? Tudo é tudo. Não ficou nada velho na sua vida. Você consegue entender o que é a restauração que Cristo veio fazer na vida de um homem? O homem estava lá, ó, reinando no Éden. Adão, domina sobre tudo, está tudo na tua mão. Adão vacilou. A Bíblia diz, Paulo, em Romanos 3:23, que já que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a restauração. O salário do pecado é morte. O que significa morte? Separação. Separado de Deus, tenta expulsar um demônio. Separado de Deus, tenta vencer qualquer coisa. Morto, como Paulo diz em Efésios 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos restaurou. Você está restaurado, irmão? Você está restaurado, irmão? Entende? Você tem que deixar a restauração entrar na tua vida. Ou você está achando que a gente daqui prega a restauração só para os outros? Eu tenho que me restaurar todo dia. Sempre que surge uma lei, um provérbio, uma ideologia, qualquer coisa bonita por aí, eu já digo assim, não, o meu reino é outro. Aquilo ali é maravilhoso. Não, o que eu tenho é melhor. Ah, mas aquele líder, o meu é melhor. Aquela lei, a minha é melhor. Amém? Isso é restauração. Você não se curva a nada, nem a ninguém, a não ser os conceitos e princípios que Cristo ditar para a sua vida. Isto é restauração. Você não foi chamado para continuar com a mesma vida. Você pode dizer, há poder no sangue de Jesus? Você pode clamar por este sangue e dizer, é verdade, eu não fui chamado para continuar com a mesma vida. Eu tenho que ser restaurado, alguma coisa tem que mudar. Eu tenho que ser nova criatura. Deixa as coisas mudarem dentro da sua cabeça, irmão. Deixa mudar, irmão. Deixa mesmo mudar. Diz assim, Jesus, muda. Tem coragem? Porque se você disser, não, a minha vida está tão joinha, está tão beleza, Ele não vai tocar, Ele vai te respeitar. Amém? A Escritura diz em Apocalipse 3:20 o quê? Eis que estou à porta e bato. Educação. Amém? O nosso Deus é educado. Ele não fará na minha vida nada que eu não o permita fazer. Isto é que é Deus.
O resto é demônio, que põe o pé na porta e vai entrando. Ele não, ele bate. E ainda diz, se alguém ouvir a minha voz e gentilmente abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. É assim que o nosso Deus trata. Então, irmão, deixa a restauração entrar na sua vida. Quando você conheceu Jesus, como era a sua vida? E hoje, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei como continua a sua vida. A mesma coisa, você diz assim, a minha vida é a mesma coisa, a única diferença é que agora eu sou um crente. Não, tem que mudar. Tem que mudar radicalmente. Teu pai e tua mãe tem que olhar para você e dizer assim, não reconheço mais meu filho. Teu pai e tua mãe tem que pegar algo escrito por você e dizer assim, não, essas não são as palavras do filho que eu amamentei. Essas não são as palavras do filho que eu criei nos meus braços. Meu filho escreveu isso aqui? Não, não são. Realmente não são. É a inspiração do Espírito Santo. Você foi restaurado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. O Espírito da glória de Deus é Espírito de domínio. E diz Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor não se curva a ninguém, só não ser ao próprio Senhor. Ele fala, a gente obedece, ele manda, a gente executa, ele ordena e nós vamos embora, caminhando com ele. É com ele. E aí vamos escolhendo os frutos gloriosos que ele tem para as nossas vidas. Mas existem, você precisa tomar cuidado, existem muitos senhores que tentam se levantar nessa sociedade para ofuscar o brilho da glória do teu Senhor, que se chama Jesus Cristo. O grande trunfo que nós temos é o que redundantemente nós falamos aqui, é o estudo bíblico e a oração. Quando nós estamos no estudo bíblico e na oração, o Espírito Santo ele nos prende com cordas de amor e vai nos puxando ao centro da vontade de Deus. Ele vai puxando, ele vai puxando. O mundo te joga milhares de cordas em cima, mas ele é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo quer te arrancar do altar de Deus, mas ele diz, não, é aqui no altar. Eu vou restaurar essa vida. Ele liberta a gente de debaixo dos pés do diabo para pisar na cabeça do diabo. Isso é restauração. É você jogar os teus temores por terra. É você restaurar os teus sentimentos, restaurar a tua alma. Você se levantar, você tem um problema, você diz assim, não, eu sou remido e lavado no sangue poderoso de Cristo. Esse sangue me faz triunfar, me ter salvação, me faz eu poder pisar na obra do diabo e desfazê-la. Como que ele não pode me dar todas as coisas se está escrito que com Cristo Jesus eu receberei todas as coisas? Jesus falou que aquele que vencesse, assentar-se-ia com ele no seu trono. O que há maior do que isso? Como é que algumas coisinhas mínimas podem nos parar? Podem nos deter, podem nos entristecer? Não, paga o preço das lágrimas nos pés do Senhor, que tu te levantarás restaurado, glorificado e exaltado, porque você sabe que essa experiência você já tem. Essa experiência você já tem. Você sabe que quando você dobra o seu joelho, você se levanta um novo homem. Você sabe que quando você dobra o seu joelho, você se torna uma nova criatura. Você sabe disso. Essa voz você já conhece, esse toque você já conhece. Você sabe quem é o Deus que você serve. O que nós precisamos é assumir a nossa posição. A posição que eu sempre digo, que a igreja largou. Deus vem, chama o homem que está em comunhão com ele, Adão, e diz assim, Adão, domine sobre tudo. O meu estatuto, Adão, é isso aqui, ó. Toca em tudo, só não toca aqui. Esse é o estatuto. Acabou. Aí vem Jesus, nos restaura e diz,
A vida de vocês agora tem que ser pautada no meu evangelho. Aquele que tem, João 14, 21, os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Eu também o amo. Me manifesto a ele, e o Pai também se manifesta. Imagina termos Cristo se manifestando, o Pai se manifestando, e o Espírito Santo que ele disse que estaria dentro de nós. Irmãos, tem Deus na nossa vida? Então vamos reinar, porque o Espírito de Deus não é espírito de escravidão. Está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Você não é escravo. Não aceite ser. Não aceite ser escravo de um sistema. Não aceite ser escravo de ideologias. O mundo tem o seu sistema. Deus não te chamou como servo para continuar no sistema do mundo. Ele te chamou para dentro do sistema dele. A palavra igreja, eclésia do grego, significa chamados para fora. Você foi chamado do sistema do mundo para fora, para ser integrado no reino de Deus. E ele diz: eu edificarei a minha igreja contra as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aceite a sua posição. Você pode dizer: mas isso não entra na minha cabeça. Então assuma que você precisa de uma libertação. Assuma! Porque primeiro temos que reconhecer as nossas mazelas, as nossas misérias. Temos que nos arrepender no pó e na cinza, para que Deus derrame a sua plenitude, a sua glória. A Escritura diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos confessar para Ele: Senhor, eu digo que Tu és soberano, mas eu sou um covarde. Eu digo que Tu és tremendo, mas eu é que tremo diante do mal. Eu digo que Tu venceste a morte, mas o meu amanhã eu tenho dúvida. Eu digo que Tu multiplicaste o azeite da viúva, mas eu estou com medo de passar fome. Restauração, aqui e agora. Restauração, irmão. Restauração. Estamos pensando em conquistar a África, conquistar os Estados Unidos, conquistar a Oceania, mas não conquistamos nem a nós mesmos. Dizem os grandes profetas e poetas: domina-te a ti mesmo. Domina-te a ti mesmo. Se deixe dominar pelo Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder, poder. Quem tem o Evangelho tem a promessa de que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você é intocável. Aí você vai dizer assim: não, mas eu vi um acidente que matou um crente, eu vi um ônibus que matou mais meia dúzia de crente, eu vi até um pastor que morreu num acidente de avião. Eu vou dizer assim: o que me interessa? Interessa que o meu Cristo é imbatível, operando Ele, quem impedirá? Isso é que interessa. Não me interessa, eu não ando dentro do corpo de ninguém para saber a conduta deles ou a fé deles. Eu sei que a minha fé é chamada pelo Espírito Santo ao centro da vontade de Deus. E eu não posso negar isso. Não me interessa os homens de Deus que estão caídos ou mortos. Interessa que eu estou de pé e reconheço: até aqui me ajudou o Senhor. As promessas dele não falham. Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. E tem mais, a Bíblia ainda diz: operando Ele, quem impedirá? Deixa se levantar os inimigos. Ele tem um plano na sua vida. Se você não negar esse plano, Ele também não nega a promessa dele. Quem se levanta, cai. O Egito que o diga. A Síria que o diga, com os seus 185 mil homens.
Então, querido, se você observar, voltando um pouquinho no livro de Mateus, no capítulo 6, Mateus 6, 24, um verso só, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Servir, ora, a palavra servir nos pode dar um entendimento de, se você serve, significa que você é dominado por alguma coisa, ou até mesmo um escravo. Se você serve de alguma maneira, você tem que se submeter. Ora, então se você serve, significa que alguém está tendo autoridade, domínio sobre você, sobre alguma situação. E aqui Jesus está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. E ele fala, quem são esses dois senhores que ele enfatiza aqui? Deus e as riquezas. Deus e as riquezas. As riquezas dominam. As pessoas dominam através de riquezas. Mas a nossa visão não é dominar através de riqueza. A nossa visão é dominar através do serviço e submissão, sim, mas ao Espírito Santo de Deus. A Ele é que nós servimos. Ele que domina sobre nós. Ele nos manda ir, nós vamos. Ele nos manda falar, a gente fala. Ele nos aponta o local e lá estamos nós. Operando Ele, nós vamos seguindo a operação dEle. Mas nós não podemos dividir-nos. Não podemos servir a Deus e a outras coisas, porque você sabe que riqueza inclui muitas coisas. Alguém restaurado por Deus se submete exclusivamente a Deus. Hoje, você olhando para a sua vida, quando você olha através do rio do Evangelho, olhando para a sua vida, você se considera no centro da vontade de Deus? Ou você olha e reconhece, não, ainda tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas? Tem coisas na minha vida que eu preciso tomar uma atitude mais séria. Talvez, irmãos, todos nós parando e pensando com carinho, vamos achar essas atitudes que precisam ser mudadas. Mas a questão é se eu quero realmente aceitar uma restauração já. Não é ficar empurrando com a barriga. Um dia eu vou ler a Bíblia, um dia eu vou orar, um dia eu vou fazer, um dia eu vou tomar a decisão. Não, um dia já passaram-se muitos dias. Deus não ficou assim, um dia eu vou morrer pela humanidade, um dia, não, o dia não chegou. Tudo tem que chegar e não pode passar, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos, na hora certa. A sua atitude tem que ser já, irmão. Paga lá o preço da oração, você vai ver a enfermidade sair. Paga o preço da oração, do estudo bíblico, você vai ver Deus te convocar, não mais como um empresário, mas como um missionário. Paga o preço e você vai ver que os médicos vão chegar diante de você para ficar assustado com os exames, com o impor das suas mãos, com os milagres que Deus vai estar fazendo. Deus tem feito na vida de tantos, mas alguns não faz. Por quê? Onde está o erro em Deus? Deus fazendo acepção de pessoas? Não, Ele diz que Ele não faz acepção de pessoas. Todos temos que pagar o preço da oração, todos temos que pagar o preço do estudo bíblico, todos temos que pagar os preços da renúncia. Então, meu irmão, você não vai poder se dividir, servir a dois senhores, você tem que aceitar a restauração. Restauração é serviço exclusivo a Deus. Paulo diz que, olhando nós para a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, ele diz, olha, caminhemos, prossigamos até alcançar a estatura do varão perfeito. E esse varão perfeito que ele está falando é Jesus. E eu te pergunto,
Jesus serviu qual lei? A sua própria. Amém? Jesus era considerado o quê? Um marginal. Ele não era perseguido. Herodes não queria matá-lo. Os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, Paulo, não eram marginais, caçados como forasteiros? Por quê? Porque eles estavam fora da lei. De qual lei? Da lei dos homens. Mas enquanto os homens os olhavam como malditos, né? Estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Os judeus quiseram apedrejar Paulo e disseram: este homem é digno de morte. Mas Deus olhava lá do céu e o que Deus pensava a respeito deles? Hoje os homens te olham de uma maneira, mas Deus, como Ele te vê? O importante é como Deus te vê, não é como os homens te veem. O importante é se o Espírito Santo está caminhando nos seus passos. Não é se os homens estão criticando os seus passos. Não importa se os homens olham para as suas mãos e veem manchadas ou indignas. Importa se o Espírito Santo destila por elas o óleo da unção. O que importa é se estamos no centro da vontade de Deus, se o espírito de domínio está sobre nós, porque aquele que domina, vive e reina com Cristo e acabou a história. Podem tentar nos abater, podem tentar nos destruir, podem tentar nos fazer parar, mas o Espírito Santo está puxando com a corda. Ele está puxando para o centro da vontade de Deus. Como? Que corda é essa? Essa corda é o mover dele na intimidade sua do quarto. Essa corda é o conhecimento bíblico que ele leva até você. Essa corda é a pregação que ele faz chegar até você. Essa corda é alguém que ele levanta na madrugada para interceder por você. Ele está te puxando para a restauração. Porque só uma igreja restaurada pode dominar o mundo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem? Aqueles que quando passavam os demônios caíam, passavam os enfermos eram curados. Só uma igreja restaurada poderá ver a plenitude do poder de Deus. Eu ouvi a coisa mais ridícula do mundo. Vou até acrescentar aqui. Não que o pregador tenha culpa, coitado. Mas você sabe que tem pessoas por aí que julgam mais importante quem tem mais nome na mídia? Você sabe que a filosofia desse ministério aqui é política da porta para fora, né? E por favor, nem me cumprimente. Se é político, por favor, não se diga cristão, porque a minha concepção, o meu Jesus não tem homens na política. Alguém disse por aí: não, mas quem é o pastor Tupirani? Ele não é ninguém. Eu não conheço. Tem um outro pregador que é famoso. Tem programa de televisão, prega no mundo inteiro. A quem que eu vou dar ouvidos? É claro que eu vou dar ouvidos, dizia a pessoa, a alguém que já tem um nome na mídia. Isso é falta de restauração, porque um homem e uma mulher restaurado não dá ouvidos a outro homem, dá ouvidos ao Espírito Santo de Deus. O que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho não é a filosofia dos homens ou as suas ideias, é o que diz a Bíblia. Isto que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, as pessoas acham que a voz do Espírito Santo só pode vir por alguém que esteja na mídia, que tenha destaque ou posição. No entanto, em Lucas capítulo 3, no verso 2, diz a Bíblia que Anás e Caifás eram o quê? Sumos sacerdotes. Mas a palavra de Deus veio a quem? João Batista onde? Quem vestia as vestes novas? Anás e Caifás. Quem é que ficava na sinagoga liderando o povo? Anás e Caifás. Quem tinha os pergaminhos na mão? Anás e Caifás. Mas quem tinha a revelação da palavra? João Batista no deserto. É isso aí, irmão.
Quem é que estava restaurado, Anás e Caifás ou João Batista? Jesus Cristo dirigia o povo para Anás e Caifás ou para o deserto, para João Batista? Assim tem que ser na sua vida. Pode se vestir de pele de camelo, pode comer gafanhoto e mel silvestre, mas deixa o Espírito Santo falar pela tua boca. Isso é que interessa. E quando eles estiverem resistindo à palavra que sai pela tua boca, estarão resistindo ao próprio Deus. Porque quando Deus fala, não tem dúvida. Não tem dúvida. A Escritura diz, quando o Senhor fala, a terra treme e o mortal se cala ao som da sua poderosa voz. E a Escritura por isso diz, filho do homem, vai lá e profetiza para a nação de Israel, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque ouvindo ou não, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Amém, querido? Então, meu irmão, busque essa restauração por completa. Busque por completa, porque quando você cair dentro da fornalha, Deus vai mostrar que está contigo. Quando você estiver dentro da prisão, Ele vai mostrar que você não estará sozinho. Ele vai mostrar, quando você for perseguido, for amaldiçoado por todos, Ele vai mostrar que aquele que Ele gerou é bendito do Senhor, e ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ninguém pode destruir aquele a quem Deus ordenou. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem. Amém? Temor exclusivo a Deus. Isto é atitude restaurada. Outro dia eu pregava aqui e alguém me chamou a atenção, como se eu fosse criança que ainda estivesse precisando de ouvir conselho de alguém. Já passei dessa idade, porque a Escritura diz no Salmo 119, sou mais prudente e sábio do que os velhos. Por quê? Porque guardo a tua palavra. Mas alguém achou que podia me dar conselho. Olha, você não fala certas coisas que as pessoas passam na rua, escutam você falar, acha que está falando para eles. O que me interessa? O que me interessa se vão achar que eu estou falando para eles ou não? Eu estou pregando o que Deus me manda pregar, o que Ele põe no meu espírito, na minha boca, eu falo. Quem ouvir e ouviu, quem deixar de ouvir, deixou de ouvir, quem achar que é para si, que vista a carapuça, quem achar que não vista. Mas eu tenho uma missão e não serão armas, nem nada que me fará parar. Enquanto eu estiver de pé, tiver língua para falar, eu vou falar. Amém. Aquilo que o meu Senhor me der a graça para falar. Amém? Nós servimos uma lei, esta lei se chama Evangelho de Jesus Cristo. Nenhuma outra lei conhecemos para reger a nossa vida. Como eu sempre digo, a lei que nos tem curado é a Bíblia. A lei que nos tem libertado é a Bíblia. A lei que tem posto pão na nossa mesa é a Bíblia. A lei que nos dá autoridade sobre o diabo é a Bíblia. Então vamos seguir o quê? Está encerrada a questão. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.